Agora 9h08, nessa manhã especial de quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Hoje nossa entrevista com visitas ilustres aqui nos nossos estúdios. Começo chamando o jornalista Álvaro Pereira. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Estamos recebendo hoje aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM o maestro Leonardo Bruno e a Vânia Ferreira, não é? Os dois filhos ilustres do grande Abel Ferreira. Momento histórico aqui para a Rádio Gerais FM, recebê-los nas comemorações do centenário de Coromandel, e vocês têm sido presenças muito importantes aí. O maestro regeu ali a banda de música de Uberlândia, né? Excelente banda. Produziu ali 2 medleys, um sobre Goiás, outro sobre Abel Ferreira. Eu fiquei muito impressionado ali, até emocionado com aquela sua apresentação. A banda de música de Uberlândia, mas parecia uma orquestra sinfônica de Uberlândia. Você transformou a banda numa orquestra ali. Foi muito bom o convívio com aquela banda maravilhosa, aqueles músicos. Somos 50 amigos que eu ganhei, né? Qual é a impressão que fica aí desses primeiros eventos da comemoração do centenário? Olha, eu estou muito bem impressionado, tudo muito bem organizado, muito bom gosto, muito organizado. Olha, estou encantado mesmo. Acho que é a mesma coisa você, né, mano? É admirável. Tudo que a gente tem assistido, cada evento, um atrás do outro, mais extraordinário, mais interessante, mais rico. E hoje à noite um evento importante também, né, que é a honraria aí aos coromandelenses centenários, né? E o maestro está entre os homenageados. Estou muito feliz também, né? E vai ser muito bonito, como tudo tem sido, né, Álvaro? Como tem sido rever a sua terra, né, maestro? Fala um pouquinho sobre a sua vida hoje. Você mora em Petrópolis, né? Moro em Petrópolis, E ali desenvolve também o seu trabalho. Qual é o trabalho? Não, Petrópolis é quase dormitório mesmo para mim, né? Porque é paixão desde criança. Quando eu era pequeno, a Petrópolis era moda nos anos 50 para 60 no Rio, né? E quando o papai não me levava, os amigos dele me levavam. Chiquinho do Acordeão, Zé Menezes, até Radamés, em Ata, do grande maestro, que era nosso vizinho em Copacabana, né? E a minha paixão por Petrópolis, ela foi amadurecendo, e a primeira chance que eu tive, eu corri para lá, para morar, né? Mas lá as coisas não acontecem assim como a gente imagina, em termos artísticos, embora tivesse todo um preparo para isso, todo um ambiente, né? Toda uma história. A única coisa que eu fiz em Petrópolis foi criar um coro de crianças, que era meu velho sonho, né? Tanto que quando vieram os meninos cantores, nós fomos com o papai, eu fui com o papai e Vânia assistir lá em Copacabana, como é aquele colégio Sion, não sei. E eu queria ir com os meninos cantores de Petrópolis, eu queria ir embora com os meninos. O papai falou: não, meu filho, mas a gente não tem família. Não, mas eu quero ir com eles, pai. De tanta paixão que eu fiz com aquele coral. Que curioso. E aí meu sonho sempre foi fazer um coro de crianças, né? E por acaso uma colega se formou comigo, né? Ela tinha sido ex-aluna do Colégio São José, comentou com a diretoria, ela falou: vocês querem as minhas cantoras de Petrópolis estavam sediadas lá, depois saíram e permaneceram lá umas 15 meninas da cantora de Petrópolis. Olha, o maestro Leonardo Bruno é meu amigo, na hora, né? Fundei as Princesas de Petrópolis. Trabalhamos 7 anos juntos e foi um convívio ditoso, eu tenho muita saudade. Só que agora está tudo mulher feita com filho, é esquisito, né? Todo moça grande. Mas foi uma coisa bonita que nós fizemos. Eu as levei para se apresentarem em todos os lugares. Eu sou muito querido, graças a Deus, né? Então eu levei para... Cantava com Bete, com todos os cantores de expressivo, meu compadre Martim da Vila. E nós as levei no programa do Roberto Carlos, que é um queridão também, né? Roberto é uma gracinha, né? Todos nós gostamos muito dele. Tá? E foi uma alegria, elas ficaram felizes de verem de perto o Roberto. Nossa Senhora, foi uma farra, né? Então é isso, né? Minha Petrópolis virou para mim um dormitório, mas um dormitório abençoado, porque eu moro numa floresta, em Quitandinha, né? E eu não fico sem botar meu pezinho na terra, aqui perto do hotel mesmo, né? Do Diamante Rosa? Diamante Rosa, né? Eu tenho uma chancezinha, eu vou lá para trás para ninguém ficar me vendo, né? Boto o meu shortinho, fico lá fazendo minha yoga, pé na terra. É o Coromandel que eu carrego para sempre.
Mas o mesmo à distância, a gente acompanha também a sua trajetória como maestro, como músico renomado que você é. E eu me lembro ainda, nos tempos de TV Globo, em que eu estava em Brasília como jornalista, como repórter político, acompanhando a sua trajetória lá. A sua. E você teve participação destacada em alguns projetos da TV Globo, naquele período dos festivais de música, e eu me lembro disso. Na Globo, eu comecei como guitarrista da orquestra da Globo, né? E foram momentos importantes, eu tinha 22 anos, né? 21, 22. E foi um convívio com os músicos maravilhosos que faziam parte da orquestra. E o convívio com grandes artistas. Eu vi o florescer, por exemplo, eu estava tocando na orquestra um dia, era a época de festival, quem regia era o Erlon Chaves, o maestro à época, né? De cuja banda eu fiz parte, a banda Veneno, né? E, então ele estava regendo lá e botou um arranjo do Emir Deodato e começamos a ensaiar para a orquestra e chamaram o intérprete. Aí chegou um negro magrinho, com uma cara de pobre, até não sei se já comentei com você, acho que já, com aquele terninho bem surrado e aquelas malas de mineiro pobre que viaja, parece papelão, com aquelas cantoninhas enferrujadas. Aí eu olhei aquele caboclo e falei, olha só. Aí ele começou a cantar, simplesmente, quando você foi embora, fez... Pronto, acabou. Ficou todo mundo em êxtase. Sabe quando... É aquela história do gênio que nós estávamos comentando. O gênio, ninguém detém. Não há o que comentar. O gênio é o gênio e ele floresce. Aí dali para frente, você imagina o que foi, né? Vânia, e você também tem uma participação destacada na área musical, né? Embora você tenha também o seu projeto acadêmico, você é professora universitária, né? Mas você em vários momentos também se projetou nessa área, sempre esteve presente ali também junto com o seu pai, né? Interpretando muito bem as músicas. Eu tive a oportunidade de ver aquela gravação sua com o Dori Caymmi ou Danilo Caymmi? Danilo Caymmi, né? Andança, né? Isso. Que era meio hino ali naquela época, né? Anos 80, né? Isso. E fala um pouquinho assim sobre essa dupla militância sua, né? Acadêmica como professora universitária, mas com o pezinho na música. Eu tive participações em várias gravações de comerciais, gravei vários comerciais, né? Que foram muito difundidos, né? E participações assim mesmo ao vivo, me apresentando, né? Então, assim, tudo muito por conta da presença do papai, né? E também com o Bruno, né? Que ele me acompanhava, né? E cantava, tinha um repertório assim muito especial, né? Muito burilado, né? Então sempre tive essa dupla vida, né? Essa dupla atividade, né? Você falou em comerciais, eu vi um comercial, né, daquela época, muito bem produzido, né, e que tem uma trilha musical aí do maestro Leonardo Bruno, e você interpretando essa trilha de forma magistral. É o Passaporte. É do Passaporte na época que... Isso, esse mesmo. E é um comercial fantástico que foi ao ar em rede nacional, né? Do Whisky Passaporte. Isso, e quem apresentava era aquele ator David Niven. E foi gravado em Londres, ali na Escócia, né? Para dizer que o Whisky Passaporte era produzido lá e que o David Niven ele consumia o Whisky Passaporte também. Hello, my friends in Brazil. Do you know me? Never mind. Mas assim, a música estava misturada com a minha atividade, né, de magistério. Então era muito frequente quando eu me apresentava pela primeira vez para os alunos, para a turma, uma turma nova, né? Aí eu contava um pouco da minha vida e cantava. E eu me lembro que eu estava assim, numa primeira aula, né? E chegaram uns alunos assim de outra turma, né? Aí, e tem uma doida cantando ali. Eu já estava já tinha entremeado tanto, né, uma atividade com a outra, que já era espontâneo para mim cantar até para os alunos. Bem, mas vamos falar um pouquinho sobre a Bel Ferreira, porque eu acho que
ninguém melhor para falar sobre Abel Ferreira do que os filhos do Abel Ferreira, que conviveram tão de perto com ele durante tantos anos, né? O Abel é considerado um gênio da música, né? Com certeza. Porque nunca estudou formalmente, o que ele aprendeu foi como autodidata mesmo, né? Um talento genial, né? E se colocar depois como, eu acho, né, o maior clarinetista do Brasil. Com certeza. Né? Com Indiscutivelmente. Como explicar isso? Eu queria a interpretação dos filhos para esse fenômeno. É quase inexplicável, né? Seu Abel, seu Abel. Ele teve um princípio muito sofrido aqui em Coromandel na infância, né? Problemas familiares, enfim. E ele sempre a paixão pela música, né, desde pequeno. Ele queria estudar, mas era feio estudar naquele tempo, né? Você deve ter ouvido essas histórias do meu padrinho Hermílio, que muita gente ignorante não queria que os filhos estudassem, achava que era mitidura, queria ver o filho letrado, né? Tinha isso, né? Tinha Papai isso. Contou. E ele estudava escondido em cima da árvore. coisa. Paixão por estudar, né? Só fez até o 3º primário. Mas ainda assim apresentou junto, no mesmo show de Edith Piaf. Ele só fez em até o Paris. 3º primário. Mas O Goiás fez o 4º, né? foi. Mas o gênio não precisa O estudar. gênio não precisa estudar, né? E aí papai, ele saiu a cata de alguma coisa que ele amasse, e era a música, né? Aí montou uma flautinha lá de bambu, né? Quando vi, daqui a pouco tinha uma flautinha mais jeitosinha, até que a banda do Zé Ferreira, ele conseguiu um apoio, enfim. Dali a pouco ele estava com um clarinetinho de 13 chaves na mão. Resumindo, aos 16 anos ele liderou uma banda de jovens, né? Essa foto Começou com 13, não foi? Mas é aquela coisa, né? Um talento, Nossa Senhora. E o espírito, aquele baixinho de 1,60 m, era um gigante, né? Uhum. Era um gigante. Ele enfrentava qualquer coisa com altivez, né? Com galhardia. E aí, quando vi, ele estava tocando clarinete, tocando saxofone. Só que naquele tempo, né, era feio ser músico, né? Socialmente era depreciativo. E tocando bandoneon, né? Não, bandoneon foi depois. Não, foi depois. Foi depois. A figura do músico estava muito associada à boemia, né? Essas coisas. Uma vida mais mundana, assim. Desocupada, aquela coisa. Mas não era, né? Era mais séria até, né? E aí veio a proximidade com a mamãe, que cantava muito bonito, a nossa Maria Auxiliadora. Uhum. E se apaixonaram, né? Conta-se que havia ali, assim, às vezes, serenatas assim, na rua, ali, aqui em Coromandel, né? E ela cantava, e diz que os rapazes gritavam assim: quer matar, mata com a faca. Que além de tudo ela cantava muito bem. E ainda era bonita, que segundo tudo, né? Então é isso, o nosso Abel, ele foi galgando e acabou se casou com a mamãe em 37, né? Uhum. E a Albinha, aos 5 anos, foi dama de honra, com as aliancinhas, você viu na foto de papai. A dona Albinha? A Albinha. Para a nossa foi professora. Querida, dona Albinha. Então, papai acabou indo para Uberaba, me parece, né? E começou a trabalhar na rádio lá, e claro, o talentaço vem, né? Aparece, né? Depois de Belo Horizonte, né? Depois de Belo Horizonte. Mas antes disso, a pressão familiar por parte da família de mamãe foi muito forte. E o vô Emiliano Ferreira, né, nosso vô, acabou tentando resolver o problema, montou uma sorveteria para o papai, aqui em Coromandel. É claro que a sorveteria faliu em 2 meses. Claro, né? Definitivamente não era a vocação do Abel Ferreira. Não, era sorvete de graça para todo mundo, uma bagunça, né? E a paixão pela música, né? A informação que eu tenho, eu nunca conversei assim com o papai sobre isso, mas eu entendi que o Chorando Baixinho, além da emoção, do amor pela mamãe, teve muito a ver com a saudade da profissão, né? Vamos ouvir então, já que você falou em Chorando Baixinho, que eu considero assim talvez um clássico do Abel Ferreira, né? Aquela obra marcante da figura genial que ele foi. Vamos ouvir Chorando Baixinho agora, assim, para que um público maior, né, tenha acesso a essa obra maravilhosa do Abel Ferreira.
Olha, a magnífica interpretação, né, de Abel Ferreira para Chorando Baixinho, que é uma composição também dele, reconhecida como uma das obras-primas aí da música brasileira, chorinho. Ele foi uma figura exponencial do chorinho, né? Acima de tudo. Você, seguindo aí na trajetória de Abel Ferreira, falou de Belo Horizonte, ele ficou um período em Belo Horizonte, né? E depois... onde eu nasci. Você nasceu Nasci em Belo Horizonte, né, Vânia? O Bruno, o Leonardo Bruno, nasceu o maestro, aqui nasceu na esquina de cima. em Coromandel. Na casa da Vocinha. Muito bem. E teve o primeiro, Haroldo, né, que era Aham. mais velho que eu, 2 anos, Também que daqui. também nasceu aqui. Como é que surgiu assim, a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, um mercado muito maior, que oferecia muito mais oportunidades, e ali ele realmente revelou todo o talento dele, né? Fala um pouquinho dessa transição para o Rio de Janeiro e também da experiência de vocês, né, de se mudar para uma metrópole. Porque ela que mudou, eu não tinha nascido ainda, né? Isso. Conta aí, mana, conta aí. Bom, eu era muito pequenininho, né? Nós fomos para o Rio quando eu tinha 3 anos. Então, a lembrança mesmo desses eventos, né, eu não tenho, né? Eu estava junto com eles, né, com papai e mamãe. Quer dizer, ele foi procurando centros maiores onde ele pudesse viver como músico, né? Porque se ele permanecesse aqui em Coromandel, né, não teria possibilidade, né? A sua criação foi já no Rio de Janeiro, No ali, Rio né? de Você já Janeiro. foi formada no Eu cheguei Rio de Janeiro, lá ali com naquele 3 ambiente anos de carioca. idade. Isso, Uhum. Morávamos na Urca, né? E ali ele participou de vários conjuntos, né, musicais. Eu me lembro de alguns deles. Eu me lembro até de um conjunto que ele fez em certo momento, que se chamava, se não me engano, Velhinhos Transviados. Não era mas isso? isso é muito para cá, não. Foi muito para cá. Né? Ele primeiro, foi para São Paulo também, né? Onde veio a falecer o nosso irmãozinho Haroldo, que foi um golpe muito brutal para ele, né? Mas aquele baixinho enfrentava qualquer coisa, né? Era um gigante. Ele trabalhou também na Rádio Nacional, não é isso? Não, pois é. Aí, com grandes... de São Paulo, ele acabou sendo chamado para trabalhar no Rio, na Rádio Nacional. O que acabou acontecendo, chegou lá, é claro que logo montou um grupo, né, de música popular brasileira. E o choro, especialmente, como você muito bem observou, né? Mas ele tinha uma característica, Álvaro. É muito dele. Ele era um chorão, era um músico popular, a nossa casa era isso. Mas ele tinha uma paixão, que era a grande música, quer dizer, grande. Toda música é grande. Mas a gente sabe que Bach, Beethoven, Tchaikovsky são coisas maiores, né? E essa música, é dessa música que ele gostava mais. E ele tocava, ele sabia, tocava de cor, concerto 622 de Mozart tem lá, quintetos de quarteto de corda e clarinete, sabe? Ele era culto musicalmente. Não teve a formação acadêmica, escolar, mas teve essa formação da música, que ele foi autodidática, né? Então, a grande paixão dele era ser um clarinetista clássico. E é interessante para o seu público, essa informação vai ser muito interessante. Ele, aos 29 anos, ele foi à escola de música lá no Rio, para pleitear um lugar como aluno de clarinete, para formar clarinetista clássico. E foi recebido pelo titular da cadeira, o professor Antão Soares, que era o bambambam na época, né? Um cara importante, e falou: então, toca aí, Abel. Aí papai tocou, ele falou: Abel, some da minha frente. Eu não quero ver a sua cara nunca mais. Some daqui! Que se eu for te dar aula, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer na tua embocadura. E eu não quero destruir essa sonoridade linda. Mandou ele embora. Botou ele para correr, cara. Que fantástico, né? Botou ele para correr. E aí o seguinte, Antão Soares negou a papai a paixão que ele tinha de clarinetista clássico, mas a ele se deve o mestre do choro, o Abel Ferreira, a Antão Soares. E ele teve a oportunidade também de acompanhar, né, os músicos de maior sucesso naquela época, né? Tem até uma composição com a Marlene, né, a famosa Marlene, eram muito amigos. E compuseram, né, mano? Como é que era?
Quando a saudade a teu lado chegar, te lembrarás do que foi nosso amor. Tarde demais para sonhar, o que passou, meu amor, passou. Enfim, era um convívio muito bom, a gente lembra muito dela, né? Com muito carinho, né? Do Luiz Delfino, que era o marido dela, que era um comediante, apresentador. Então, aí papai conviveu com todos. A Mirinha Borba uma vez foi lá em casa. Eu acho que vale a pena contar, é pitoresco. E ela com aquela coisa, uma mulher muito bonita, a Emilinha, né? Com aquele corpanzil, nossa senhora, bonita demais, né? E eu tinha uma cadeirinha, eu tinha 4 anos, eu tinha uma cadeirinha de palha que eu adorava. Aí ela, aquelas brincadeiras que faz com criança, que só o adulto acha graça, né? Aí ela sentou na cadeirinha e falou: Abel, e agora não vai dar para eu sair daqui, eu vou ter que levar essa cadeirinha. Ah, Álvaro, eu fiquei desesperado. Minha cadeirinha. Enfim, papai tinha um convívio estreito com essas figuras queridas. E Paulo Tapajós foi muito importante na história de papai, né? Com certeza foi. Que teve dimensão da grandeza de papai. E abriu muitas e muitas portas para ele, né, Mana? A Maria do Rosário Caetano traça um perfil do Abel Ferreira nesse livro que foi lançado aqui no Centenário, que é Coromandel Centenário, Memórias e Afetos, e aí ela diz que o Abel Ferreira teve a oportunidade, né, como instrumentista de real valor, foi convocado a acompanhar artistas famosos, como as irmãs Carmen e Aurora Miranda, né, que eram o sucesso absoluto daquele momento. Francisco Alves, né? Sim, muito. Cartola, não é? Também. Nara Leão, Chico Buarque, já no momento mais atual e recente, Bete Carvalho. A né? Bete foi muito importante. E teve a oportunidade de popularizar bastante a imagem dele com uma participação na novela Gabriela, da Rede Globo. Né? Isso é formidável. Né? Ele tocava ali no Bataclan. No Bataclan, né? Era um prostíbulo chique à Isso. época, né? Da elite socioeconômica. E o livro traz uma foto dele ali com os artistas, os intérpretes Isso, né, da novela, é verdade. Lá no Bataclan. E ali realmente nós tivemos uma imagem muito popular de Abel Ferreira, né, a partir dessa experiência. Uma coisa interessante, maestro, foi essa gravação que você me mostrou de uma entrevista que o Abel Ferreira deu à Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em certo momento. Uma entrevista mais extensa em que ele fala mais amplamente sobre a carreira dele, sobre o repertório dele. E sobre Coromandel. E sobre Coromandel, né? E ali tem uma informação muito importante, né? Que Abel Ferreira era fã de Gerson Coutinho, o Goiá. Era sincero, né? Isso. Porque são dois gêneros da música que nasceram em Coromandel, mas são estilos tão diferentes que a gente imaginava que não havia conexão entre eles. Né? E essa gravação estabelece essa conexão. E eu gostaria de reproduzir também aqui nessa nossa entrevista parte dessa fala de Abel Ferreira sobre Goiá. Ele demonstra a admiração dele pelo Goiá e, mais do que isso, faz questão de interpretar uma música do Goiá, que é meio hino nacional aqui em Coromandel, que é a canção Do Meu Adeus. Né? Então vamos ouvir um trechinho dessa entrevista do Abel Ferreira à Rádio Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e depois ele interpretando Canção do Meu Adeus, que é um momento raro aí, né, da nossa historiografia musical. Tem de lá, um rapaz, um moço, que se chama Gerson Coutinho, e que hoje vive em São Paulo. Ele fez uma Canção do Meu Adeus. Eu acho lindo porque é tudo autêntico, tudo que ele fala nesta canção existe realmente, ou existiu realmente em Coromandel. Ele fala na bandinha do Zé Ferreira, fala no garimpo dos diamantes, fala em tudo, autêntico. Então, pega o violão e mostra pra gente. Com a minha voz de cana rachada, eu posso com muito prazer. É só homenageando a minha querida Coromandel que eu vou mostrar isso para vocês.
Jamais verei a minha terra pequenina, porque sei que em cada esquina só teria desenganos. Jamais esqueço do garimpo dos coqueiros e dos velhos companheiros dos saudosos 9 anos. Me lembro sempre do Josias e Anterino, Aguinaldo e Noraldino, Desidério e Rafael. Ai, quem me dera que mudasse o meu destino e eu voltasse a ser menino lá no meu Coromandel. Mas como eu posso te rever, minha cidade, se nas ruas da saudade meus amores não verei? E lá no alto, na casinha tão branquinha, já não está minha mãezinha, pois sem ela já fiquei. E nas novenas de Santana, padroeira, já não há o Zé Ferreira com a bandinha a tocar. E nesse instante, meu Coromandel querido, baixo os olhos comovido, pra ninguém me ver chorar. Adeus, adeus, Macaúba das vazantes, douradinho dos diamantes, a saudade é meu tormento. Porque lembrar velhos sonhos de criança é viver de esperança pra morrer de sentimento. Coromandel dos antigos sonhos meus, a canção do meu adeus, para ti eu dediquei. São pedacinhos de saudade de os parentes, das planícies e nascentes, desta terra que eu amei. Que beleza, hein? Linda. Abel Ferreira interpretando o Goiá e ele mesmo acompanhando, só que agora no violão, né? O violão, Pelo visto ele tocava qualquer instrumento, né? Que dessem a ele. Com né? certeza. E com um vozeirão, ele falou que era voz de cana rachada, mas um vozeirão super afinado, né? Nossa Senhora. E de improviso ali na entrevista, né? Magnífico. E com essa gravação a gente encerra esse bate-papo aqui muito gostoso. Com o maestro Leonardo Bruno e com a Vânia Ferreira, filhos do Abel Ferreira, do grande gênio Abel Ferreira. Eu passo a palavra aí para os dois, para as considerações finais, para uma mensagem final aí aos conterrâneos de Coromandel e de toda a região. Nós queremos agradecer muito essa menção que vocês estão fazendo a nosso pai, que é um músico eterno, um ser eterno, uma saudade eterna que nós cultivamos no nosso coração. Maestro. É muito difícil, né? É muita saudade. Muita emoção. Muita. Mas quero te agradecer, por essa oportunidade única, né? Da gente aqui no seu programa e dizer essas coisas todas que a gente tem vontade de dizer, né? E agradecer ao povo de Coromandel pelo carinho, a Francinete, que é a secretária de Cultura, que teve devoção pela obra de papai, né? O prefeitão também, querido. Enfim, agradecer a todos por esse amor que devotam ao nosso pai, ao nosso Abel. Muito bem, muito obrigado, maestro Leonardo Bruno, muito obrigado, Vânia Ferreira, muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo dessa entrevista. Matheus, siga aí com a programação. Isso aí, agora são 9h39. Obrigado, Álvaro, maestro Leonardo Bruno, Vânia Ferreira pela participação. Vamos encerrar então com Chorando Baixinho, o clássico da Abel Ferreira. Nada melhor.